Bahar bate na porta de Seida, que pergunta se ela tem telepatia porque agora ela estava indo para casa com Arda. Bahar pergunta por que Seida a convida para entrar e diz que eles ganharam na loteria. Bersan está na rua conversando com um vizinho que lhe pede para cuidar bem de sua mãe. Arif sai do refeitório e os dois se entreolham. Bersan se despede do vizinho e entra em sua caminhonete. Ela olha para Arif pelo espelho retrovisor e sorri, depois pega o telefone e liga para alguém. Quando atendem, Bersan lhe diz que há boas notícias, ele encontrou 2 idiotas, mas lhe contará mais detalhes depois. Ela desliga e sai de Tarlabazi. Arif vê que Enver chega com Sirin e pede ao velho que converse um pouco. Enver pergunta o que está acontecendo e Sirin continua seu caminho. Arif diz a Enver que quer mostrar algo a ela, de repente ela vê Yale chegar em seu carro e entrar no prédio. Arif pede a Enver que o siga, o velho para em frente ao refeitório e Arif acende algumas luzes. Vemos que ele transformou aquele lugar em uma nova alfaiataria para Enver. Enver fica muito surpreso. Yale chega ao apartamento de Seida que, muito animada, a recebe junto com Bahar. Yale pergunta a Seida se Bahar não lhe contou que ela estava vindo. Bahar explica que não pôde porque chegou há 5 minutos e estavam conversando sobre trabalho. Seida pergunta a Yale por que ele chegou tão tarde, com certeza ele já tem os resultados. Yale confirma e Seida, muito feliz, pede que ele mostre os resultados dos testes agora mesmo para que ela jogue na cara de Henry como ele também fez. Bahar percebe que Yale está falando sério e pergunta o que está acontecendo. Seida fica desconfiada e diz ao médico para não contar a ela que descobriu que Henry não é o pai de Arda porque isso é impossível. Yale confirma que Arda não é filho de Henry. Seida diz que isso não pode ser verdade. Mas Yale diz a ele para se acalmar. Seida grita que não tem vontade e sabe muito bem o que fez. O médico pede que ele a ouça. Seida, muito chateada, pede ao amigo Bahar que acredite nela e não no que dizem as evidências. Yale enfatiza para eles que Arda não é filho de Henry e ele também não é filho dela. Seida fica chocada. Deixa cair algumas lágrimas e olha para Arda muito emocionada. Depois diz a Yale que não entende e Yale pede que ela se sente. O médico a acalma e explica que Henry não é pai de Arda e ela também não é sua mãe. Disso não há dúvida. Seida ainda não consegue assimilar e pergunta como pode ser isso. Yale explica que Arda provavelmente foi trocada no hospital após o nascimento. Seida grita e diz que isso é impossível e uma grande mentira. Ela vê Arda parado no corredor e corre em direção a ele. Seida o abraça e o leva ao banheiro. Yale e Bahar apenas se entreolham. De repente, Enver bate na porta e pede a Bahar e Sirin que desçam agora mesmo com as crianças. Todos descem e ficam surpresos ao ver o negócio que Arif preparou para Enver. Eles o parabenizam e desejam o melhor. O alfaiate está muito feliz. Sirin apenas olha sério para Arif, mas Bahar agradece. Então Nizam pega a mão de Sirin e os dois entram no prédio sem dizer nada. Bahar apenas olha para eles. Yale se despede de todos enquanto Enver agradece muito a Arif. Seida deseja sorte a Enver e se despede porque Arda quer dormir. Enver pergunta a Bahar onde estão Sirin e Nizam. Bahar responde que eles tiveram que voltar por causa do frio da noite. Enver diz que não está frio esta noite, mas Bahar diz a ela que talvez eles sintam frio. Doruk pergunta a Arif se ele não quer fazer mais torradas. Arif diz que sim porque a torradeira está em casa dele e ele pode fazer para ele quando quiser. Doruk pede que ele os prepare agora, mas Arif olha para Bahar. Ela dá permissão e convida Enver, mas o alfaiate avisa que ficará lá mais um pouco. Os três entram no prédio e Bahar manda o filho comer a torrada e dormir. Arif pergunta se ele deveria fazer torradas para Nizam também, mas Doruk responde que sua irmã não vai querer. Bahar pergunta por que e o menino diz que Nizam não ama Arif porque sua tia Sirin pediu que não o amassem. Bahar fica chateado e pede a Arif que vá até Doruk quando eles terminarem. Ela diz que está claro quem está fazendo o que quer de novo e pede ao filho para entrar. Bahar sobe as escadas, mas decide ir até Seida antes de voltar para casa. Arif prepara torradas para Doruk que não para de olhar para ele. O menino pergunta se ele está bravo ou triste porque Nizam não o ama mais. Arif não responde nada e antes pergunta se ele quer salsicha. Doruk pede que ele acrescente muito e Arif o faz. Então o menino diz a Arif que o ama muito.
Arif diz que o ama e a Nizam também. Doruk pergunta se ele também ama a mãe, mas Arif não responde e continua fazendo o brinde. Seida está sentada na sala com Bahar, ela amaldiçoa Eyal porque ele a arruinou. Bahar diz a ele que não é culpa dele. Seida se pergunta por que o médico fez isso, por que ela não pediu para ela verificar se ela era mãe de Arda, apenas pediram para ela verificar se Henry era o pai de Arda. Bahar permanece em silêncio. Então, sob pressão de Seida Bahar, ele confessa que como a viu com tanta certeza de que Henry era o pai da criança, ela pediu a Eyal que fizesse o teste nela também. Seida diz a ele que ele errou e Bahar concorda com ela. A senhora pede desculpas a Seida, mas diz a ela que há um fato que eles não podem mudar e por isso tem que pensar no que farão. Seida fica ofendida e diz para ele não se incomodar porque ela já pensou no assunto e sabe o que fará. Bahar chega e pergunta o que ele vai fazer. Seida responde que não fará nada porque Deus lhe enviou Arda, ele deixou a mãe dela doente e afastou Henry, isso significa que Arda é só dela. Ela diz que eles continuarão com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Bahar pergunta a ela o que acontecerá com Henry. Seida responde que lhe dará o prazer de não ver mais o filho. Se ele disser que não é dele, então será assim. Ela volta para a sala e diz que não vai desistir do filho pelo que as pessoas podem dizer. Se essa informação sair daquela casa, então Arda poderá ser tirado dela. Ela prefere ser chamada de imoral, mas não que seu filho seja tirado dela. Bahar diz que está tudo bem se ela pensa assim, mas a questão é o que aconteceu com o filho que ela deu à luz, como ele está e onde. Seida diz que depois de muitos anos não vai mais incomodar uma família que cuida bem do filho como se fosse seu. Bahar pergunta como ele sabe que está bem, que cresceu saudável e com uma boa família. Embora ele possa não precisar dela no futuro, Seida pede que ele faça mais piadas, porque quem vai precisar dela? Bahar pergunta a ela o que aconteceria se seu filho verdadeiro ficasse doente, assim como ela não viveria se Sirin lhe tivesse dado a medula. Seida pede que Bahar pare, Bahar o faz, mas pede que ela pense nas possibilidades. Seida conta que já pensou nisso, seu filho é Arda e Henry não é pai de ninguém. Ele sabe que Deus lhe enviou Arda como um anjo e ele se esforçará até a morte para cuidar dele. Bahar com lágrimas nos olhos diz que então não a deixará sozinha, se Arda for seu filho então também o considerará como seu terceiro filho. Seida abraça a amiga e diz que não existe outra criança, só existe Arda. Mais tarde, vemos que Sirin está olhando pela vitrine a nova alfaiataria de seu pai, feliz em organizá-la. Bahar entra em casa e pergunta se Doruk já voltou. Sirin responde que o menino está dormindo com a irmã, embora o pai ainda esteja na oficina. Bahar diz à irmã que precisa falar com ela e pergunta por que ela está virando os filhos contra Arif e disse-lhes que foi Arif quem matou seu pai. Sirin pergunta se isso é mentira, Bahar o proíbe de contar. Mas Sirin responde que as crianças têm o direito de saber e que uma criança amara o assassino do seu pai. Bahar deixa claro que Arif não é um assassino, Sirin lhe diz que se não fosse sua irmã ele ainda estaria na prisão. A louca ondulada, muito convencida, diz que Arif matou sua mãe. Talvez Bahar não se importe que ele tenha matado Sarp e não é à toa que ele está feliz, porque assim ele deixou o caminho livre para ele. Bahar grita bem alto para ela calar a boca. Sirin se ofende e pergunta por que ela fez isso se prometeu cuidar dela e a ataca na primeira oportunidade. Nizam sai da sala e liga para a mãe. Enver bate na porta e Sirin sai com ele para dormir. Bahar pede a Nizam que volte para a cama. A menina diz a Bahar que sua tia tem razão, Arif matou seu pai e sua avó porque Sirin mandou. Bahar conta a ela que foi um acidente, Arif estava tentando levá-la ao hospital e estava em alta velocidade e bateu, só isso. Nizam diz que não prestou atenção aos semáforos nem às regras de trânsito. Se tivesse, seu pai estaria com eles agora, assim como sua avó. Nizam retorna com raiva para a sala. Sirin está trancada em seu quarto e pega lápis e papel. Ela começa a ficar muito ansiosa e cria uma nova meta para começar a desenhar. Enver a interrompe ao entrar e avisa que ela vai dormir, desejando-lhe boa noite. Sirin se aproxima e abraça o pai e diz que o ama muito. O velho diz a ela que também a ama muito. Sirin fecha a porta. A maluca ondulada se concentra em terminar o desenho e quando faz vemos que é Arif. Sirin sorri e deixa cair uma lágrima. Bahar prepara seus filhos para frequentar a nova escola.
Doruk entrega a ela um documento no qual informam que farão uma excursão e ela tem até amanhã para pagar 140 liras. Bahar beija seu filho e avisa que ele cuidará disso. Se ele já está, ela está pronta, mas a menina está sentada na cama e diz que não quer ir para aquela escola. Bahar pergunta por que e Mizan responde que não gosta porque todo mundo tem coisas boas e caras, mas ela não tem nada e é constrangedor. Bahar pergunta o que eles têm e ela não. Doruk informa que eles têm chinelos com luzes e Bahar pergunta à filha se ela quer chinelos com luzes. Mizan diz a ela que ela não quer aqueles chinelos, mas apenas Doruk. A menina diz a ele que gostaria de ter uma mochila nova. Ela tem a mesma desde a primeira série e ontem uma menina falou para ela que a mochila dela era de bebê. Aí todo mundo zombou e uma menina deu uma bronca porque não era bom incomodar quem não tem dinheiro. Ouvem que a mobilidade escolar chega e cai rapidamente. Bahar se despede dos filhos e eles vão embora. Seida sai pela varanda e pede a Bahar que suba. Seida desce as escadas e avisa a Bahar que o chefe de Bersan os aceitou no negócio. Bahar diz que isso é bom, mas Seida pede que ele não a deixe sozinha, e ela cozinha melhor. Além disso, ela conta a ele que Bersan lhe disse que lhes pagariam 1000 liras. Ela pede à amiga que pense nisso porque eles irão até a metade. Bahar não acredita que paguem tanto e Seida confirma que é isso que pagam. Os dois sobem as escadas e Seida avisa que Bersan virá lhe contar o que devem fazer. Bahar diz que está interessado porque deve cobrir as despesas escolares dos filhos porque não contou a Enver, mas para obter o dinheiro de Sarp tem que ir a tribunal. Seida pergunta de que dinheiro ele está falando e Bahar diz a ela que é o dinheiro que Sarp deu à sua família para que eles lhe dessem e que Sirin gastou. Seida se lembra muito bem e pede a Bahar que não confie na louca ondulada. Seida avisa que ele deve ir trabalhar na casa de Fazilha e pede que avise quando Bersan chegar. Bahar diz que tudo bem e entra em seu apartamento. Por outro lado, Sirin se arruma diante do espelho enquanto olha o retrato de Arif. Aí a ondulada maluca pega o desenho e esconde embaixo do colchão. Ela arruma o cabelo. Doruk vê um colega de escola brincando com um avião e conta que seu pai já viajou de avião. Um colega de Nizam pergunta-lhe se nunca viajaram de avião. Doruk responde que nunca fizeram isso, mas já fizeram isso muitas vezes de ônibus. A garota se sente desconfortável. Mais tarde, Bersan chega com vários potes e cumprimenta Bahar. A senhora diz-lhe que está bem e Bersan diz-lhe que sente muito. Bahar agradece e Bersan lhe dá as panelas, dizendo que temos que levar a comida para lá. Bahar diz a ele que usar essas panelas é bom para ele porque vai demorar menos para cozinhar, mas Bersan diz que essas panelas não podem tocar no fogo, pois seu chefe é muito rígido e demitiu uma garota só por isso. É por isso que ele diz a Bahar para nem pensar em fazer isso. Bahar pede que ele não se preocupe. Bersan explica que seu patrão quer enviar a comida em ondas limpas porque diz que mesmo que seja por caridade, é desdenhoso transportar comida em recipientes sujos. Bahar diz a ele que ele fará isso. Bersan avisa Bahar que eles ainda não foram contratados e hoje será apenas um teste. Bahar pergunta se ele sabe se eles serão pagos pelo teste de hoje. Bersan responde que sinceramente não sabe e que vai depender do que o patrão decidir. Se o que ele cozinha é realmente bom pode pagar alguma coisa, mas normalmente não paga. Bahar diz a ele que está tudo bem e Bersan tira alguns papéis de sua bolsa e diz que devem entregar a comida naquele endereço às 2. Bahar diz que falta muito pouco tempo e Bersan o faz ver que não tem outra alternativa se ele quiser o trabalho porque dinheiro não cresce em árvores. Por fim, ele lhe deseja sorte e avisa que o dinheiro para os ingredientes está dentro das panelas. O malfeitor se despede e sai sorrindo maldosamente. Enver está organizando seu workshop. De repente chega Bahar que traz Arda e pede que ela cuide da criança por algumas horas, porque ela tem uma tarefa que espero que possa ser um bom trabalho para Seida e ela. Bahar diz a ela que ela tem que fazer compras e cozinhar. Enver diz para ela ir com calma e se despede. Bahar vai ao supermercado comprar todos os ingredientes e depois vai ao açougue. Ela volta para casa e prepara em suas panelas as receitas que Bersan lhe pediu, depois lava o rosto e penteia os cabelos. Da mesma forma, ele liga para Seida que está arrumando o quarto de Harif. Seida pergunta como foi e Bahar diz que preparou todos os pratos e acha a comida uma delícia. Além disso, ele conta que tem dúvidas se preparou bem a sopa de brócolis, pois é a primeira vez que faz e seguiu uma receita da internet.
Seida pergunta como eles não podem gostar se ela preparou. Raif ouve a conversa, mas depois vai embora. Bahar avisa Seida que o ensopado de carne está muito bom e ele vai colocar tudo nas panelas e ir embora porque já é tarde. Seida pede que ele ligue para ela quando entregar a comida. Bahar se despede e Seida diz que espero que tenham sorte e que Deus lhes envie gente boa. Ela desliga a ligação e continua chorando. Por outro lado, vemos que no refeitório de Henry Sirin ele está de olho em Arif. A maluca ondulada traz uma xícara de café para ele e pede desculpas por ter falado mal dele para as crianças. Depois promete que não fará mais isso. Arif diz-lhe que não há problema, Sirin diz-lhe que com certeza também sabe o que é perder a mãe. É algo muito difícil de controlar, Arif concorda com ele e pede que não se preocupe, porque tudo que ele disser sobre ele será verdade e ele não ficará chateado, só não quer que as crianças o odeiem. Bahar estende a mão para fazer as pazes e Arif dá-lhe a sua. Sirin pede que ele aproveite seu café e vá embora. Então ela olha para ele com ódio sem que ele perceba. Ao mesmo tempo, Bahar carrega 2 sacolas com potes cheios de comida. Ela pega um ônibus e caminha até chegar ao endereço que Bersan lhe deu. Esta é uma galeria de carros antigos lindos e luxuosos. Uma mulher pede que ela siga e depois a deixa com outra mulher para levá-la ao Sr. Sen. No segundo andar o funcionário avisa ao segurança que a senhora verá o Sr. Sen. A guarura conduz Bahar e avisa que seu chefe está lá em cima. Bahar chega ao terceiro andar e cumprimenta o senhor. Ela então diz a ele que é amiga de Bersan e traz a comida a teste. Sen pede que ele se aproxime e Bahar o faz. Ela pergunta onde ele quer colocar as panelas. Sen pede que ele as coloque na mesa onde está sentado. Bahar obedece e pergunta o nome dela. Ela responde que é Bahar Sesmeli e tenta dar a ele o dinheiro que sobrou da compra dos ingredientes, mas Sen pede que ela fique com ele. Ele se levanta e pega um prato e alguns talheres. Abra uma panela e pegue um pedaço de carne para experimentar. Sen gosta da comida e diz que tomará a decisão final sobre o emprego quando terminar de testar todo o resto. O bom é que lhe dará metade do pagamento por ter concluído o teste. Bahar recebe o envelope com o dinheiro. Sen diz que espera vê-la novamente e à noite receberá a resposta sobre o trabalho. Bahar aceita e vai embora. Ao sair, ela liga para Seida e conta tudo o que aconteceu. Porém, Bahar diz que não se sente muito confortável com esse assunto, pois acha que há algo estranho, mas falarão sobre isso mais tarde. Ela pergunta a Seida onde ela está e Seida diz que ela sente apenas em seu corpo, mas sua mente está em outro lugar. Ele não consegue acreditar que Arda não é seu filho. Nesse momento ela deixa cair um vaso de chá que estava limpando e avisa Bahar que conversarão mais tarde. Fazile se aproxima da sala de jantar e lamenta. Ela diz que aquela era uma peça muito valiosa e pergunta por que ele não tomou cuidado. O escritor percebe que Seida está chorando e pede que ela não o faça. Afinal, é apenas uma coisa material e ela não deveria chorar por isso. Então ela pede para ele juntar os cacos e ir para a casa dela. Raif chega e conta a Seida que quebrou aquela horrível herança de família de sua mãe. Bahar está em uma loja de roupas infantis e decide comprar mochilas e tênis novos para seus filhos. Ela paga com o dinheiro que recebeu de Sen e caminha em direção à saída da loja. Bahar lembra que ela disse a Seida que consideraria Arda como seu terceiro filho e procura uns chinelos para ele também. De repente recebe um telefonema da senhora Fazile e conversa. Seida vai até a sala onde Raif está assistindo televisão e começa a limpar. Ele pede que ela tome cuidado para não quebrar mais nada. Seida avisa que ela não está com vontade de aguentar isso hoje, ele deveria apenas deixá-la fazer seu trabalho. Raif pergunta se ela sabe que esta casa é dela e diz que ela quem não pode mexer com ele e não o contrário. Fazile se aproxima e avisa que vai sair um pouco. Raif pergunta se suas costas não doem mais. O escritor responde que está melhor por isso quer sair. Então ela diz a Seida que também pode ir embora quando terminar o trabalho. Seida diz que vai esperar por ela porque Raif não pode ficar sozinho. Não preciso dela de jeito nenhum. Fazile se despede e vai embora. Seida pergunta a Raif se ele está chateado porque a mãe saiu, mas ele não responde e vai para o quarto. No café de Henry, ele se aproxima de Sirin e pergunta como está seu pai. Sirin diz a ele que ele está bem. O empresário conta que tem pensado muito nele e em como ajudá-lo a encontrar um emprego.
A maluca ondulada responde que seu pai agora tem um emprego que caiu do céu porque Arif transformou sua cafeteria em uma alfaiataria para ele. Henry parabeniza Arif e diz que é muito raro encontrar um homem bom como ele. Arif diz a ele que não é grande coisa e Sirin exagera porque qualquer outra pessoa em seu lugar faria o mesmo. Henry aposta que não e diz aos dois que está feliz por eles estarem se dando bem. Henry diz a Sirin que Arif é um anjo e pede que ela seja boa com ele. Sirin diz que assim será e um exemplo é que já se perdoaram. Da mesma forma, Arif conta a Henry que estava olhando algumas despesas do mês passado e queria contar algumas coisas para ele. Henry pede que se sentem. Sirin volta ao trabalho e enquanto Arif não a vê ela o olha com ódio. Fazile chega de surpresa à alfaiataria de Enver e a cumprimenta com muito entusiasmo. Então a escritora diz a ele que veio ver Bahar, mas não se lembra bem em que prédio mora. Enver não consegue acreditar e Fazile diz a ela que Bahar já sabe que virá visitá-la porque ligou para ela. Enver gentilmente diz a ele que mora no prédio do outro lado da rua. Fazile conta que não o viu e passou por ali. Enver diz a ele que isso geralmente acontece e Fazile diz isso ainda mais na sua idade. A escritora diz a ele que lamenta muito que sua casa tenha pegado fogo porque Bahar contou a ela. Enver agradece e Fazile pergunta se a oficina é dele. O alfaiate avisa que é dela, mas foi algo inesperado, tanto que ela é a primeira pessoa a entrar ali. Fazile fica surpreso e diz que espera lhe trazer sorte. Enver diz a ela que é uma grande honra para ele que ela esteja ali e considera isso um bom sinal de sorte. Fazile tira uma nota da bolsa e avisa que então ela lhe dará o primeiro pedido. Ela tira o casaco e diz a Enver que também lhe dará a primeira tarefa, ele deve ajustar os botões do casaco e irá pegá-lo quando sair. Enver, sorrindo, agradece e diz que ele é muito gentil. Fazile também agradece e avisa que o verá mais tarde. Enver sai e vê Fazile entrar no prédio onde Bahar mora. Quando Enver se vira ele vê que a Tissa está ali muito séria, ele diz a ela que diz que está esperando por ela desde ontem à noite para mostrar a oficina e pergunta onde ela foi. Ela não diz uma palavra, apenas olha para o casaco que está vestindo e Enver entende o que ela está tentando dizer. Ele pede que ela não pense coisas que não sejam verdadeiras e começa a trabalhar. Fazile chega ao apartamento de Bahar que a cumprimenta cordialmente e pede que ela não tire os sapatos porque amanhã ele limpará sua casa. Fazile entra e Bahar pede desculpas pela bagunça. O escritor diz-lhe que quando há filhos é normal e dá-lhe um pequeno detalhe. Bahar pede que ele se sente e pede desculpas por não ter se encontrado em outro lugar, mas agora ele tem que cuidar do filho de Seida e seus filhos acabaram de começar a escola, então ele quer estar lá quando eles voltarem. Fazile diz a ela que não tem problema, mas é bom para ela porque ela gosta muito daquela parte da cidade, faz um tempo que não vem aqui e foi uma mudança. Bahar fica feliz com isso e oferece café a Fazile porque ele está apenas fazendo chá. A escritora avisa que vai esperar o chá e Bahar vai para a cozinha. De repente, Arda sai da sala e Bahar o apresenta a Fazile, que o cumprimenta e conta que sua mãe trabalha em casa. Arda não diz nada e Bahar sorri, depois coloca a criança na frente de Fazile. Seida está com Raif em um parque e come algumas sementes. Raif se sente incomodado ao ver as pessoas passando por ele e pergunta a Seida quanto tempo mais elas ficarão ali. Seida pergunta o que ele faria se descobrisse que sua mãe não é sua mãe verdadeira. Raif responde que ficaria feliz. Seida diz a ele que é uma questão séria. O que aconteceria se por acidente no dia de seu nascimento sua mãe pegasse outro bebê que não era dela e o criasse como tal? Raif responde que se fosse esse o caso, ele amaldiçoaria seu destino. Seida pergunta se ele procuraria sua mãe verdadeira ou ficaria de braços cruzados. Raif diz a ela que procuraria sua mãe se soubesse que era Fazile e Seida pergunta se a verdadeira era pior do que ele faria. Raif diz a ele que isso não é uma opção no caso dele. Seida diz a ele que sua mãe sabe de tudo e é muito boa. Raif ri e diz que se isso acontecesse e ele descobrisse que não era seu filho, Fazile seria mais feliz do que ele. Seida pergunta por que Raif diz a ela que então ele não teria aleijado o filho, mas sim o filho de outra pessoa. Seida apenas olha para ele. Fazile está sentado na sala com Bahar tomando chá. Bahar pergunta o motivo de sua visita porque ligou para ela para conversar sobre algo. Fazile diz que está com algumas preocupações ultimamente e não sabe como contar da maneira mais adequada. Bahar pede que ele conte qualquer coisa a ela.
O escritor conta que só ela e o filho moram na casa dela. Além disso, é muito importante para ela conhecer a personalidade de quem trabalha para ela e ela fica muito nervosa com a mulher que trabalha em sua casa porque pode surgir um problema de segurança. Bahar pergunta se ela teve algum problema com ela. Fazile diz que a tem visto muito chateado ultimamente. Outro dia presenciou uma ligação que o preocupou porque descobriu que Seida tem problemas com o pai da criança. Bahar confirma que sua amiga está com problemas. Fazile diz a ele que foi uma discussão muito forte e ele sinceramente fica com medo de pensar que Seida iria discutir em sua casa e haveria. Bahar pede que ele não se preocupe, pois o pai de Arda é uma pessoa muito boa e um homem educado. Fazile diz que está bem. A porta toca e quando Bahar abre ele vê que seus filhos chegaram da escola. Nizam entra dizendo que não quer voltar para aquela escola e os dois ficam em silêncio ao ver Fazile. A escritora os cumprimenta e avisa que deveria sair para deixá-los conversar. Bahar os apresenta a senhora Fazile como uma escritora de romances que ele admira há muito tempo. Doruk pergunta o que é um romance e Fazile responde que é o mesmo que contar uma história. Nizam os interrompe e diz novamente à mãe que não quer voltar para a escola porque todos falam inglês e ela é a única que não sabe. Bahar avisa a filha que receberá aulas particulares de professores da escola. Ela sabe que é uma garota muito capaz e tem certeza que aprenderá o idioma em muito pouco tempo. Fazile pede a Nizam que não se preocupe, pois na sua idade ele aprende muito rápido. Ela pede aos dois filhos que prometam que irão visitá-la em sua casa para que ela lhes conte algumas de suas histórias. Nizam finalmente sorriu um pouco. Fazile conta que seu filho Raif se formou na mesma escola e eles devem acreditar que vão conseguir tudo o que pretendem. Eles sorriem. Enver está esperando Fazile do lado de fora da alfaiataria para lhe entregar o casaco que ela pediu para ele consertar. Ao vê-la, Enver rapidamente se aproxima dela e diz que seu casaco está como novo e a ajuda a vesti-lo para que ela não fique frio. Fazile, sorrindo, agradece e informa que Bahar e os filhos irão visitá-la porque descobriram que ela é escritora e quer que ela lhes conte histórias. A senhora também convida Enver e ele diz que vai levar isso em consideração. Fazile agradece e se despede. O alfaiate a observa partir. Enver retorna à alfaiataria onde a Tícia aparece contando que percebeu como ele estava esperando aquela mulher do lado de fora da oficina e a ajudou a vestir delicadamente o casaco e disse que espera vê-la em breve enquanto sorri. Enver pede para ela não ter ciúmes ou ela ficará com raiva. Fazile nem é uma mulher que estaria com um homem tão comum quanto ele. A Tícia diz que esse é mais um motivo para compará-la à grande senhora Fazile. Ela se levanta com raiva e diz a ele que é melhor ele ir embora, já que Fazile vai visitá-lo agora. Enver tenta impedi-la, mas a Tícia desaparece mais uma vez. À noite, Henry chega à alfaiataria e Enver assume que vem visitar Arda e Seida. Henry conta que trouxe algumas roupas que acumulou e que precisam de conserto. Ele lhe entrega 2 sacolas cheias de roupas e Enver agradece. Henry avisa que o recomendará aos amigos porque sabe que ele é um bom alfaiate. E também avisa que lhe pedirá que faça uma camisa que combine com um bom terno, pois sabe que essa é a especialidade dele. Enver se oferece para comprar algo para ele, mas Henry diz que está com pressa. Henry diz a ele que não ficará entre pai e filho, mas Henry apenas sorri e se despede. Enver percebe que Henry não entra no prédio, mas entra no carro e vai embora. Antes de sair de Tarlabazi, Henry conhece Seida. Ela se aproxima dele e diz que há algo muito importante que ela quer lhe contar. Ela fez o teste de DNA novamente e descobriu que estava certa. Ele não é o pai de Arda. Parece que houve um erro. Henry sorri e diz que claro que foi um erro. Talvez pareça fácil para ela dizer a um homem que um filho é dele e depois se aproximar dele como se nada tivesse acontecido e pedir perdão porque ele estava errado. Seida apenas diz que ele não deveria ficar bravo, pois sempre negou que Arda fosse seu filho e agora está confirmando. Henry, ainda chateado, liga o carro novamente e vai embora. Seida caminha em direção ao prédio e Enver a impede. Ele pergunta por que Henry não veio visitar Arda hoje e Seida vê Arif se aproximando. Ela avisa aos dois que vai contar a verdade para que parem de fazer tantas perguntas e o assunto seja encerrado. Seida confessa que Henry não é pai de Arda, então entra no prédio. Enver e Arif ficam muito surpresos. Antes de entrar em sua casa, Seida recebe dinheiro de Bahar e diz que esse dinheiro a ajuda muito e espera que ligue novamente para ela. Bahar responde que não quer trabalhar para aquele homem novamente.
Ela não parece ser uma boa pessoa e não acredita que o que fazem com aquela comida seja distribuí-la para quem precisa, tem certeza de que são apenas mentiras. Seida pergunta se ele não está exagerando em seus julgamentos. Bahar diz que sabe do que está falando e não quer mais se envolver. Ela entra em casa por Arda e Seida percebe que as 3 crianças estão com chinelos novos. Ela agradece profusamente a Bahar e caminha em direção à casa com seu filho, mas em ver sobe rapidamente e pergunta a Seida se o que ela disse é verdade. Ela pede que ela pergunte a Bahar se ele quer mais informações e fecha a porta. Em ver pergunta a mesma coisa a filha e Bahar confirma que o que Seida disse é verdade. Sirin escuta tudo enquanto desce as escadas e rindo diz que não acredita que Seida tentou enganar Henry. Bahar se despede e fecha a porta. Enver repreende Sirin porque ele sempre fala quando não deveria. O alfaiate volta ao seu trabalho e Sirin volta correndo para o apartamento. Por outro lado, Fazila está na sala com o filho e diz que vai dormir. Antes de sair ela percebe que as rodas da cadeira do filho estão cobertas de areia e pergunta como isso é possível. Raif conta que Seido forçou a ir ao parque. Naquele momento ele se lembra de como tudo aconteceu e Seida percebeu que ele estava chateado por não poder sair, então ela o levou para tomar ar. Fazile não acredita e, surpreso, pergunta por que ele não ligou para ela naquele momento e Raif responde que não ligou porque gostou. Fazile pergunta se ele gostou e Raif confirma. O escritor lhe deseja boa noite, maravilhado, vai para seu quarto. Raif começa a pensar e lembra como Seida mal o carregou por uma rua cuja calçada estava bloqueada por um carro. Ela com raiva tirou os limpadores de para-brisa do carro e os jogou fora enquanto Raif a observava surpreso. Sorrindo, ela continuou seu caminho com Raif, que permaneceu em silêncio. Agora ele pensa em Seida. Bersan bate à porta do apartamento de Seida. Ela abre e pergunta como é possível que ele venha a esta hora. Bersan, sorrindo, conta que tem boas notícias e que seu chefe gostou muito da comida e quer que repitam porque conseguiram um emprego. Seida, muito sério, diz que Bahar não gostou e não pensa. Ele pode ser confiável. Ela pergunta a Bersan se ele quer causar problemas. Bersan ri e diz a ela que Bahar está maluco, o que é normal depois de ter enterrado o marido pela 2ª vez. O malfeitor pede para Seida pensar, pois ela iria causar problemas só por preparar a comida. Ela pergunta a Seida se isso parece normal e ri novamente, dizendo que foram presas por cozinhar. Além disso, ele diz que seria divertido. Seida diz para ele não rir mais. Bersan pede-lhe que pense bem antes de acusá-la porque tem centenas de mulheres que querem aceitar esse emprego, mas quis dá-lo porque pensava que ela era sua amiga. Ela fica ofendida e vai embora. Seida pede que ele pare e não procure outra pessoa porque eles o farão. Depois pergunta a Bersan o que devem fazer. Bersan esclarece que não trará mais as panelas porque são muito pesadas e ela não é criada de ninguém, terão que ir buscá-las com 100 e levar a comida para onde for indicado. Bersan dá-lhe a lista e o dinheiro para os ingredientes, depois diz-lhe que o que sobra é para eles, mas não pense em roubar nada. Seida se ofende e pergunta se ele acha que são ladrões. Bersan apenas diz que está bem, se despede de Seida sorrindo e vai embora. Seida continua preocupada e olha para a porta de Bahar. No dia seguinte, Seida espera que Bahar volte do parto das crianças no trajeto escolar e conta que Bersan a visitou ontem à noite. Bahar rapidamente se recusa a trabalhar com essas pessoas, mas Seida conta que Bersan disse a ela que eles gostaram muito de sua refeição. Bahar diz a ela que não está interessado e Seida pede que ele pare. Ela conta a Bahar que contou a Bersan o que pensava daqueles homens e riu, pois eles não poderiam ter problemas por preparar comida. Para Seida isso pareceu razoável porque eles não estão fazendo nada de errado, estão apenas cozinhando, isso não é ruim e o que pode acontecer com eles. Bahar diz a ela que não sabe o que pode acontecer, mas sente que isso não está certo e se recusa. Seida implora que ele faça isso por ela. Ele tem uma dívida muito grande para pagar com Yusuf e Henry não vai mais lhe dar uma única lira. Bahar diz que está tudo bem, mas será apenas 2 vezes mais e pronto. Seida agradece e lhe dá o dinheiro e a lista. Ela também lhe diz que Bersan não trouxe as panelas e ela terá que ir buscá-las com o patrão e ele lhe dará o endereço para onde levá-las. Da mesma forma, ele diz que o dinheiro que sobra das compras é para eles. Bahar se despede com raiva e fecha a porta. Na cafeteria de Henry, Kisme entra e cumprimenta Sirin.
A maluca ondulada avisa que Arif não está e vai demorar para voltar, então ela não deve esperar por ele. A advogada avisa que ela não veio procurar o irmão, mas sim Henry. O empresário sai e cumprimenta Kisme com um beijo. O advogado pede que eles saiam e Henry avisa a Sirin que não voltará hoje. Ela os observa saindo e quando sai até a entrada vê que os dois estão de mãos dadas. Ela se sente um pouco chateada. Bahar pega Arda e deixa a criança aos cuidados de Enver e diz que ele tem muito o que fazer hoje e que não tem muito tempo. Ela deixa algumas frutas para Arda e pega o casaco do menino. Enver pede para ele não se preocupar com Arda porque eles se entendem muito bem. Então ele pergunta a Bahar se ele vai para casa porque não tem as panelas. Bahar diz a ele como é complicado e estranho o trabalho que ele tem que fazer. Enver entende e Bahar se despede. O alfaiate avisa a Arda que hoje vai ensiná-la a costurar botões assim que terminar o trabalho. Bahar chega novamente à empresa do Sr. Sen e pede a um dos funcionários que fale com ele porque ele precisa lhe dar algo. O homem diz a ela que seu chefe está ocupado e sem a ver. A funcionária permite que Bahar se sente e a senhora fica muito nervosa. De repente Sen chega e assusta, ele pergunta se ela tinha pedido outra coisa ele teria concedido. Sen pede desculpas e pergunta se ele a assustou, Bahar explica que ela esperava que ele viesse pela frente como o viu. O homem se senta e olha para ela atentamente. Ele lhe conta que perguntou se ele havia pedido outra coisa, ele o teria concedido e se o ouvisse dizer isso. Bahar responde que não entende muito bem. Sen lembra a ela que ontem, quando ele foi, disse que esperava vê-la novamente e lá estão eles. Ele diz que o universo ouviu e pergunta a Bahar se ele acha que se tivesse pedido outra coisa, isso teria se tornado realidade. Bahar não sabe o que dizer a ele e a única coisa que sabe é o que os antigos diziam que se você precisar pedir algo, terá que pedir a Deus. Sen olha para ela e estende a mão, Bahar aperta a mão dela e Sen diz que ela cozinha muito bem e vai embora. Bahar pede que ele espere, pois precisa saber onde poderá retirar as panelas e o endereço para onde levará a comida. Sen sorri e pergunta sobre o dinheiro. Bahar responde isso também. Sen sai e Bahar olha para ele surpreso. De repente aparece um funcionário com os potes, depois avisa que dentro de um deles está o envelope com seu pagamento e o endereço. Bahar abre uma panela e com certeza está tudo lá. A senhora coloca na bolsa e vai embora. Mais tarde, Bahar chega muito cansado em seu apartamento com as panelas e compras de ingredientes, tira as panelas das sacolas e bebe um pouco de água. Aí Bahar desce do ônibus com os potes de comida, ela traz o endereço na mão e pergunta a um homem se ele sabe aquele endereço. O barbudo responde que está 100 metros abaixo. Bahar caminha e mal chega ao lugar certo. Ela bate na porta e se assusta ao ver que quem abre é um homem com cara de mal. Ela avisa que trouxe a comida que eles pediram, o barbudo olha em volta e manda ela entrar. Bahar encontra dois outros canalhas com barba de cabra no local e fica mais assustado. O homem que abriu a porta pega as panelas e as coloca sobre uma mesa, depois quer abrir a porta para Bahar sair. Ela pede que ele devolva as malas e o criminoso pergunta o porquê, a senhora diz que são as únicas que ela tem. Os homens tiram os potes dos sacos e devolvem-nos a Bahar. Ela se sente muito desconfortável e assustada e sai rapidamente do local. Uma pessoa que está perto do local tira fotos da senhora. Bahar liga novamente para Seida e diz que estava com muito medo. Seida pede para ele não exagerar porque ela perguntou se haviam feito alguma coisa com ele e ele respondeu que não, isso não bate. Bahar diz a ela que é verdade que não fizeram nada com ela, mas tudo o que acontece ali é muito estranho. Os homens olham para a rua antes de deixá-la entrar e quando ela sai. Seida diz a ele que não sabe o que pensar, mas que dinheiro é ótimo para os dois. Ele então pede a Bahar que se acalme e da próxima vez ela trará a comida. Bahar diz a ela que não importa quem a leve, não há diferença nisso. Ele avisa a Seida que já está chegando no bairro dela e eles vão conversar à noite. A senhora chega no momento em que o trajeto da escola deixa as crianças. Ela percebe que Nizam e Doruk estão brigando e ameaçando se bater. Bahar repreende Nizam e ordena que entre na casa agora. Ela pega Arda e todos vão para casa. Na sala, Bahar pergunta aos filhos qual o motivo da briga. Doruk conta que na escola ele fez um quadro muito bonito e disse que daria para Arif. Sua irmã não concordou e disse que iria bater nele se ele o fizesse.
Nizam promete a Doruk que não vai bater nele, mas pede que ele não dê a Arif. Bahar repete para a filha que o que aconteceu com Arif foi um acidente, ele não queria machucar intencionalmente a avó ou o pai. Ele pergunta à garota se ela entende. Nizam responde que os machucou porque estão mortos. Nizam entra furiosamente na sala. Doruk a segue, mas Nizam grita para ele não ficar atrás dela e fecha a porta. Ao fazer isso, ele dá um soco no nariz de Doruk e pede perdão à mãe e ao irmão, mas Bahar pega o filho e diz que o levará ao hospital porque está sangrando. Nizam traz lenços e diz que não queria. Bahar diz que ligará para Enver para ficar com Arda e Nizam porque levará Doruk ao hospital. Nizam se sente muito mal. Sirin vê que Arif se despede dos funcionários e sai do refeitório. Ela corre até ele e diz que gostaria de ir para casa com ele, depois pergunta se ele se importa. Arif não responde nada e Sirin diz que faz isso para não sair sozinha à noite porque as ruas são muito escuras e isso a assusta. Arif diz a ela que está bem e a louca agradece sorrindo. Eles caminham em direção a Tarlabazi e Sirin encara Arif sem que ele perceba. Seida pega o filho na casa de Enver e liga para Bahar para perguntar o que aconteceu com Doruk. Bahar informa que seu filho está bem e Seida pede que ela não se preocupe com Nizam porque Enver está cuidando dela enquanto espera por Sirin. Então Seida pede a Bahar que a avise quando ele voltar. Ela senta Arda na sala e diz que vai dar algumas frutas para ele. Quando está com a comida nas mãos, Seida lembra que Bahar disse a ela que ela pode continuar cuidando de Arda se quiser, mas ainda assim seu filho biológico está por aí e não sabem se ele está sendo criado por uma boa família ou se, pelo contrário, está necessitado. Ela se sente mal e dá um beijo em Arda. Depois liga para Arif. Seida conta a ele o que aconteceu com Doruk e depois pede que ele vá ao apartamento dela porque ela precisa do apoio dele agora. Arif responde que irá para lá em 10 minutos e Seida agradece. Sirin pergunta a Arif o que aconteceu com seu sobrinho e ele conta que Nizam acidentalmente bateu no nariz dele com uma porta e Bahar o levou ao hospital. Sirin finge estar preocupado e eles continuam voltando para casa. No caso de Bahar, Nizam pergunta a Enver por que eles não chegam. Enver responde que há meia hora eles disseram que viriam. Ela sugere que a neta espere 5 minutos, caso contrário eles ligarão. O velho tenta consolar Nizam que se sente muito mal por ter batido no irmão porque nunca o tinha visto chorar daquele jeito. A porta toca e Nizam corre pensando que é a mãe dele, mas é Sirin. Ela abraça a sobrinha e diz que não foi culpa dela e foi apenas um acidente. Nizam diz que então foi a mesma coisa que aconteceu com Arif, ele não fez nada de propósito, mas foi um acidente. Sirin pede que ela não compare as duas situações, pois ela não matou o irmão nem foi acusada de crime e levada para a prisão. A louca ondulada continua a semear ódio em Nizam, dizendo-lhe que não deve esquecer que Arif sempre odiou o pai e que tudo o que aconteceu foi feito de propósito. Nizam acena com a cabeça e os dois se abraçam. Então, eles se aproximam da janela e Nizam pergunta a Enver se eles ainda não vêm. Enver diz que não conseguiu vê-los. Arif chega na casa de Seida que pede para ele ir até a cozinha. Ela, um pouco nervosa, diz que tem algo para contar a ele, mas ele deve jurar que ninguém mais vai saber, muito menos Henry. Arif diz que está tudo bem, mas Seida o faz xingar. Seida confessa que Arda não só não é filho de Henry, mas também não é filho dela. Surpreso, Arif pergunta o que ela quis dizer com isso. Seida lhe conta que aparentemente seu filho foi trocado no hospital no dia em que nasceu e Arda foi entregue a ela. Arif olha para o menino e pergunta se ela tem certeza disso. Seida responde que sim, há até provas que comprovem. Ela diz que não queria ficar pensando nisso, mas as palavras de Bahar estão em sua cabeça e agora ela não consegue parar de pensar no filho biológico, sem saber se ele está bem, saudável e com bons pais. Ela só quer saiba o que aconteceu naquele dia no hospital sem perturbar a paz de ninguém e não importa o que aconteça ele nunca desistirá de Arda. Arif pergunta como ele poderia ajudá-la e Seida diz que sua irmã Kisme pode conseguir encontrar o menino ou informações sobre ele. Seida pede novamente para ele não deixar Henry descobrir isso, pois ela pode procurar a outra criança e também levar Arda que vai parar em um orfanato. Ela pede para ele ligar para sua irmã Kisme agora mesmo. Arif pega seu telefone e chama ela. Kisme está deitado em uma cama e ao atender pergunta a Arif se ele está bem. Ele responde que sim e conta o que aconteceu com o filho de Seida. Ele pede que ela ajude a encontrar o filho biológico e que mantenha tudo em segredo.
Kisme diz que fará o que puder e desliga a ligação. Ela se levanta e vai até a cozinha. Lá está Henry, que avisa que o café está quase pronto e, vendo seu rosto, pergunta se está acontecendo alguma coisa. Kisme olha para ele. Da janela, Enver e Nizam veem que Bahar e Doruk já estão voltando. Muito feliz, abre a porta para descer para cumprimentá-los, mas encontra Arif e Seida. A menina olha para eles e Seida pergunta o que há de errado. Nizam continua seu caminho e Sirin diz que ela é apenas uma menina. A louca pede a Arif que não se preocupe porque ele estava conversando com ela. Ele não conseguiu convencê-la, mas ele terá sucesso se eles continuarem conversando. De repente vemos que a menina volta e tenta falar alguma coisa para Arif. Ele pergunta se ela está bem ou se ela estava com medo de alguma coisa. Nizam, com lágrimas nos olhos, pede perdão a Arif e o abraça. Sirin não consegue acreditar. Arif pergunta por que ele está se desculpando se não fez nada de errado. Nizam olha para ele e pergunta por que ele tem lágrimas nos olhos. Arif atende porque sentia muita falta dela. Eles se abraçam novamente e Sirin entra em casa. Bahar sobe com Doruk e pergunta por que eles estão chorando. Arif enxuga as lágrimas e diz que eles estavam apenas esperando por elas. Nizam se aproxima e pergunta a Doruk se ele está bem. O menino responde que sim e o médico lhe diz que ele tem o nariz mais lindo do mundo. Arif fica feliz e Doruk agradece. Então o menino conta que fez um quadro para ele e pergunta se pode entregá-lo. Arif responde que sim e pergunta o que ele desenhou. Nizam lhe diz que é uma cabra comendo uma nuvem. Arif pede a Doruk que lhe entregue o desenho. O menino entra para entregá-lo, mas antes disso Sirin sai sorrindo e mostra o desenho de Doruk para todos. Arif pega o desenho e diz que é lindo. Doruk sorri e pergunta a Arif se ele gostou. Ele responde que adora e é um bom artista. Arif agradece Doruk e Nizam. A garota abraça Arif novamente. Nesse momento Bersan sobe as escadas e cumprimenta a todos. Nizam ordena que seus filhos entrem e Shirin sobe para seu quarto. Bersan pergunta se ele está interrompendo alguma coisa, mas ninguém responde. Sirin entra rapidamente em seu quarto e tira o retrato de Arif de debaixo do colchão e começa a bater nele com o lápis enquanto xinga. A louca ondulada, muito irritada, jura que todos vão pagar e se arrepender do que estão fazendo com ela. Bersan reclama com Bahar por não ter dado seu telefone ao Sr. Sen. Por isso ela voltou a trazer o dinheiro e a lista de ingredientes. Ela pede a Bahar que deixe seu número na próxima vez para evitar a caminhada. Bahar tenta falar, mas Seida a interrompe, reclamando com Bersan por reclamar tanto de trazer um pedaço de papel e nem trazer as panelas. Bersan diz-lhe que não pode fazer isso e Sen fica obcecado com isso, porque diz que se as panelas não estiverem limpas é fazer caridade com desprezo, por isso tem que ir buscá-las. Seida avisa que eles farão isso e deixarão para ele o número do telefone dela também. Bersan avisa que está tudo naquele papel e conta que a assistente de Sen disse para eles estarem lá às 8 horas da noite. O malfeitor lhes deseja boa noite e vai embora. Bahar pergunta a Seida por que ela não lhe contou que não continuariam com o trabalho. Seida pede que ele não se preocupe, pois será ela quem trará a comida amanhã. Bahar fica chateada e tira o dinheiro de suas mãos e diz que não importa quem faz isso. Bahar coloca seus filhos na cama e enquanto beija suas mãos ela diz que está muito orgulhosa deles e que eles não deveriam se preocupar sobre a questão do inglês porque agora eles vão descobrir, tem que acreditar na mãe. Os filhos sorriem e dizem que está tudo bem. Ela sai da sala, senta na sala, liga o laptop e começa a estudar inglês. Por outro lado, Fazile lê uma obra e de repente olha para sua máquina de escrever. Bahar continua estudando inglês e Fazile tenta tocar sua máquina de escrever. Bahar arruma o cabelo e continua estudando inglês nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, Bahar leva as crianças para fora. Enver sai de sua oficina e cumprimenta seus netos, desejando-lhes bons momentos. Chega o trajeto escolar e Bahar se despede dos filhos. Então Bahar se aproxima da oficina e pergunta a Enver por que ela abriu hoje cedo. O alfaiate lhe diz que estava com pressa para terminar um trabalho que Henry lhe trouxe. Então Bahar vai para Arda novamente com Enver. Sirin sai do prédio e cumprimenta Bahar. Enver pede à louca que leve as roupas de Henry para o refeitório já que ela já terminou os concertos. Sirin diz que as malas estão muito pesadas e ele não vai aguentar tudo isso. Enver diz a ele que pode porque são apenas roupas. Sirin insiste que são pesados e ao ver Arif pede que ele ajude.
Arif pega as malas com prazer e os dois caminham juntos para o trabalho. Bahar olha para eles com cara de touro valente e assim demonstra desconforto, então ela diz ao pai que vai comprar a comida de hoje para o negócio e pergunta se ele quer que ele compre alguma coisa para ela. Enver diz a ele para não precisar de nada e pede que não se preocupe com Arda. Bahar diz a ele que ele já volta e vai embora. O alfaiate fica preocupado porque percebeu a irritação de Bahar com Sirin. Raif avisa Fazília que o jornal não chegou hoje enquanto eles tomam café da manhã. Fazília está muito distraído pensando e não presta atenção. Raif grita e Seida se assusta. Depois de um tempo, a escritora pergunta ao filho o que ele estava dizendo e Raif, com raiva, diz que o jornal não chegou. Da mesma forma, ele diz à mãe que a vê mais distraída do que outras vezes. Fazília admite que estava perdida em pensamentos e Raif diz que isso parece alguma coisa. O escritor pergunta por que e Raif pergunta se ele começou a escrever. Fazília responde que não, mas Raif tem certeza que vai começar ou, se ainda não o fez, voltará à antiga vida. Ele sai dizendo que Fazília retornará. Fazília se levanta. Seida pergunta se Raif não quer que ela escreva, mas a escritora não responde e vai para seu quarto onde se senta na cama para pensar enquanto olha para a máquina de escrever. Na delegacia vemos que o comissário está falando ao telefone solicitando alguns documentos. Um policial entra no escritório e avisa que tem novidades sobre o pássaro. Aparentemente há uma entrega sendo feita esta noite e ele lhe dá um relatório para revisão. O comissário lê e ordena que organize a operação. Ele tem uma foto de Sen na mão. Ao mesmo tempo vemos que Bahar está cozinhando e preparando toda a comida. Ela fala sozinha em voz alta e diz que não quer mais fazer isso, será a última vez e ela vai desistir. Ela prova o arroz e diz que está uma delícia. Por outro lado, Sirin aproxima-se de Henry e diz-lhe que Seida lhe disse que o filho não é dela. A louca ondulada acha isso incrível porque Seida queria exagerar com ele, culpando-o por ter um filho. Da mesma forma, ele faz com que saiba que está feliz por estar livre, porque ter que pagar os custos das escolas especiais é uma dor. Henry pergunta a Sirin se ele não tem nada para fazer e diz que não podem mais conversar sobre assuntos pessoais. Sirin pede desculpas e diz sarcasticamente que nunca teria pensado que ficaria tão triste não ter um filho com Seida. Henry fica pensando. Poucas horas depois, Bahar recebe seus filhos que voltaram da escola. Ao entrarem na casa, percebem que todas as partes do apartamento estão marcadas com papéis onde está tudo escrito em inglês. As crianças surpresas perguntam por que ele fez isso e Bahar, sorrindo, responde que prometeu que aprenderiam e é isso que ele está fazendo para que todos possam estudar juntos. As crianças abraçam a mãe, depois olham todos os cartões e repetem à medida que aprendem.